Amém, glória a Deus, pode sentar. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma celebração. Que bom que você está aqui. Que bom que você também está aí nos assistindo pela live. Que bom que você fez desse tempo essencial, estar com Deus. Enquanto muitos acham que isso não é essencial, nós sabemos o valor de como isso é essencial. A força que nos nutre através da adoração, do louvor, é a força que nos permite continuar e perseverar em meio a dias difíceis que nós estamos vivendo hoje, não é mesmo? Hoje foi um dia difícil, está sendo um dia difícil para nossa família, que meu avô, hoje quando eu estava me preparando para pregar aqui, na segunda música, quando eu ia subir para pregar, recebi a notícia que meu avô tinha falecido. Meu avô estava com Covid e estava na fila para UTI, infelizmente. Não resistiu, né? O Gu também, né? Hoje também perdeu seu avô. E essa é uma realidade que nós temos vivido nesses dias, uma realidade que não é fácil, que está à nossa volta. São dias de tensão, de imprevisibilidade, e é essencial esses dias que nós vivemos, nós mantemos a paz. E é sobre isso que eu quero falar hoje à noite com você. Manter a paz é essencial. Nós vivemos em dias de sobrevivência em todas as áreas. É uma luta para nós mantermos nossa saúde física, nossa saúde emocional, nossa saúde espiritual, nossos trabalhos, nossos sonhos, nossa perspectiva do futuro. E acima de tudo isso, a nossa fé de forma inabalável. São dias que a nossa fé tem sido provada, os fundamentos da nossa fé têm sido provados, porque são em dias de luta que nós mostramos quão fortes estão as nossas bases da nossa fé. Então são dias de batalha e não há quem não se sinta esticado pelas incertezas diárias que nós vivemos. É uma luta coletiva. Todos nós compartilhamos da mesma luta, das mesmas incertezas quanto ao amanhã. Então não tem quem não se sinta esticado nesses dias. Que não se sinta com a sua fé provada, com aquela luta para manter o bom ânimo. São dias de nós suportarmos. E existe uma coisa que é fundamental nesses dias. Quantas vezes, em tantos momentos da nossa vida, nós nos preocupamos, né? E oramos, Deus, qual é teu propósito para a minha vida? Me mostra o que eu devo fazer, me direciona. Nós buscamos tanta resposta, mas uma coisa que eu tenho certeza que Deus tem esperado de todos os filhos dele nesse tempo e da igreja que dele, é nós permanecermos. Se tem uma palavra que tem tudo a ver com os dias que nós estamos vivendo, é permanecer. Permanecer firme, mantendo a fé, sendo forte, corajoso, mantendo bom ânimo. E para quem é cristão e conhece da palavra de Deus, os dias que nós estamos vivendo não são novidades. Jesus já nos deixou claro nas Escrituras há muitos anos atrás que nós viveríamos dias difíceis na terra, dias que antecederiam o fim. Mas mesmo nós sabendo disso, isso não torna as coisas mais fáceis, né? Nós mesmo assim temos que lidar com essa realidade diária. Mas saber disso, saber que o que Jesus prometeu, o que Jesus avisou, o que Jesus já antecipou para nós está se cumprindo, também nos dá uma segurança de que a palavra de Deus é fiel e ela é verdadeira. E se isso está se cumprindo, tantas outras coisas que diz na palavra de Deus também se cumprirão. Como as promessas do Senhor sobre nós, sobre aquilo que Ele tem guardado para nós. Então é necessário nesses dias que a gente mantenha uma fé viva. E essa fé vai produzir paz no nosso coração. E a paz é essencial para nós enfrentarmos esses dias. A Bíblia fala muito sobre paz. A Bíblia fala que Deus nos chamou para a paz. Fala que Deus nos deixou sua paz. Fala que nós somos promotores dessa paz. E hoje eu quero compartilhar 2 aspectos da paz de Deus proposta para os seus filhos, que nós vemos na palavra do Senhor. O texto que eu vou compartilhar com vocês está em João 16:33. Quando Jesus está preparando seus discípulos para o momento que ele ia morrer e depois ressuscitar, ele deixa instruções a eles, deixa avisos a ele, promessa, e essas promessas se estendem também a nós que hoje somos discípulos do Senhor. Ele disse assim: eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Primeiro aspecto da paz que Deus quer que nós compreendamos é que nós precisamos ter paz com Deus. Pode completar na sua guia aí, paz com Deus. Na primeira parte desse texto aqui, Jesus já diz:
por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. O primeiro chamado de Deus sobre a paz para nós é estarmos em paz com Ele. É o ponto de partida. Todos nós precisamos acertar as contas com Deus, resolver as coisas, restaurar o nosso relacionamento. Então essa é a primeira proposta de paz para todas as pessoas da humanidade. É ter paz com Ele. É o primeiro chamado à paz. E ela está disponível a partir de Jesus. Jesus veio para que essa paz se tornasse real. A Bíblia fala que nós éramos inimigos de Deus. Mas a partir do momento que nós aceitamos Cristo, entendemos nossa condição de pecadores e que necessitamos de Jesus para nos salvar, para pagar o nosso preço, o preço do nosso pecado. A partir desse momento, Jesus se torna essa paz com Deus. A permissão de nós termos acesso a esse Deus. E todos nós queremos paz. É a necessidade da nossa alma, mas essa paz só vem a partir de Deus. Porque a paz que o mundo dá não é uma paz real. Não é uma paz suficiente para nos ajudar a resistir às aflições e aos dias difíceis. Lá em João 14, 27, um pouco antes de Jesus falar esse texto que nós lemos agora, ele também orientou dessa forma: deixo com vocês a paz. É a minha paz que eu lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo dá. Não fiquem aflitos, nem tenham medo. Então Jesus vem falar aqui que Ele é a fonte da paz. Ele disse: eu dou da minha paz para vocês. Eu deixo a minha paz. Aquela paz que sustentava Jesus, mesmo Ele ciente que estava indo para a cruz. Quantas vezes nós somos pegos de surpresa por imprevistos da nossa vida, coisas difíceis que nós vivemos e aquilo nos perturba naquele momento e é difícil enfrentar. Agora imagine Jesus vindo na terra com a missão de morrer numa cruz, consciente do sofrimento que Ele passaria. E em todo esse tempo que Ele estava nessa terra, em minuto nenhum Ele perdeu a paz. Ele sofreu, mas Ele nunca perdeu a paz. E essa paz que sustentou Jesus é a mesma paz que Ele disponibiliza a nós. A minha paz vos dou. É uma paz que nos permite vencer a aflição e o medo. Então nós precisamos compreender, o mundo precisa compreender que sem Deus, sem paz. A única paz que pode nos fortalecer, que pode nos restaurar, é a paz que Deus tem para dar. Essa semana, quando nós estávamos fazendo as entregas do Aviva Comunidade nos postos de sentinela, uma das enfermeiras falou que legal essa ação que vocês estão fazendo. Hoje as pessoas precisam muito de Deus. Essa consciência que ela tem, as pessoas precisam de Deus. Os dias difíceis que nós temos vivido têm feito as pessoas perceberem que elas precisam de Deus. Porque não tem mais aonde se agarrar. Todos precisam de Deus, porque precisam de paz. E Deus é fonte dessa paz. Então, enquanto as pessoas não acessarem Deus, elas não terão acesso a essa paz. Nós podemos ser instrumentos de paz na vida das pessoas. Quem sabe você, durante esses dias, tem conversado com familiares, amigos que têm vivido momentos difíceis, quem sabe na saúde ou na condição financeira ou em relacionamentos, não sei. Mas quem sabe ao você conversar com eles, você já ouviu alguma vez alguém te falar assim: nossa, você transmite tanta paz. Ou as pessoas usam também o termo: você transmite tanta luz, tanta energia boa. A pessoa não consegue compreender, mas o que você está transmitindo para ela é a paz de Jesus que está em você. Essa paz nós carregamos junto conosco e nós levamos ela por onde nós passamos quando nós nos firmamos nela. Então as pessoas, elas se experimentam dessa paz, mas enquanto elas não tomarem uma decisão por si mesmas de terem Deus em suas vidas, elas não terão essa paz de forma permanente. E por isso que nós vemos pessoas tão carentes e desesperadas, às vezes pessoas que tentam sugar a nossa paz. São pessoas que estão sempre perturbadas, sempre preocupadas, sempre ansiosas. Elas sempre estão buscando um conselho, uma força, uma oração. E parece que elas não conseguem descansar porque elas ainda não aprenderam a acessar a fonte completa da paz, que é Deus. E elas precisam de paz, a alma dela precisa de paz. Então ela quer essa paz que nós temos. As pessoas precisam compreender, e nós precisamos levar as pessoas a compreender nesses dias que o que elas precisam está em Deus. Eu e você não podemos dar paz para ninguém. Nós podemos oferecer Jesus, que é a fonte da paz. Tem uma história lá em 1 Samuel 16, conta sobre o rei Saul. Saul foi um rei que foi reprovado por Deus. E ele perdeu então sua unção, todo aquele governo que estava sobre ele.
E por ele se rebelar e falhar com Deus, Deus tirou o espírito dele de Saul. E a Bíblia fala que foi mandado um espírito para atormentar Saul. E Saul vivia dias perturbadores. Então se buscou em Israel alguém que tocasse harpa e cantasse músicas, louvores, para que pudesse acalmar Saul. Então encontraram Davi. Davi, acostumado a louvar a Deus no campo, a ter sua paz com Deus, a sua vida com Deus, quando ficou diante de Saul, e quando ele tocava diante de Saul, Saul se acalmava, e aqueles momentos eram de paz. Porque aonde a presença de Deus está, o mal sai. Não tem como conviver os dois juntos. Mas ao mesmo tempo que Davi saía de lá, a paz saía junto com ele. Porque Saul não estava mais em paz. Então, enquanto as pessoas não estiverem conectadas com o Senhor, elas não terão essa paz. A paz de Jesus não é igual à paz desse mundo. A paz desse mundo depende das coisas desse mundo. Ela depende da segurança dos recursos humanos. Ela depende da previsibilidade. Ela depende do poder de controle sobre uma situação. Então, é uma paz falha. É uma paz limitada. É uma paz que tem condições. Mas a paz de Deus, ela é diferente. Ela não é compreensível a quem vive com os olhos nessa terra. Por isso que as pessoas não conseguem compreender a paz que o Filho de Deus tem em meio às dificuldades. Porque a paz que repousa sobre aqueles que amam a Deus é uma paz que é baseada na esperança que nós temos, que é a certeza de uma eternidade. Nós entendemos que independente do que a gente passe nessa terra, a nossa vida não termina aqui e nós temos uma continuação na eternidade. E daí nós podemos ter o mesmo sentimento que Paulo tinha. Eu tenho certeza que os sofrimentos dessa vida, lá em Romanos 8 ele fala, que os sofrimentos dessa vida não se comparam com a glória que há de vir. E tudo se torna, de certa forma, suportável. Porque nós temos os olhos fixos na eternidade. Então a paz do mundo é uma paz para aqui e agora. Ela não pode tirar dessa situação. Então, no momento que as pessoas buscam algo e isso é frustrado, a resposta não vem, o desejo que elas tinham no coração não vem, elas perdem a paz. Mas quando nós estamos em Jesus, mesmo que nós não recebamos a resposta que nós buscávamos, mesmo que a gente não compreenda alguma situação, nós mesmo assim podemos ter paz. Porque nós sabemos que a nossa vida não termina aqui, existe uma continuação. Lá em 1 Coríntios 15, 19 diz: se a nossa esperança em Cristo só vale para esta vida, nós somos as pessoas mais infelizes desse mundo. Então, se nós vivemos com Cristo, mas com a esperança limitada ao que está nessa terra, nós seremos muito infelizes. Se você é um cristão que ainda pensa com uma mente terrena, você será uma pessoa muito infeliz. Ajuste sua visão. A sua esperança, ela está ajustada com a eternidade. Não pode perder os olhos da eternidade, senão as coisas perdem o sentido. Mas se a minha esperança está voltada para a eternidade, daí sim eu posso desfrutar da paz verdadeira. A paz que Deus me dá, que é a certeza que Ele me ama, que Ele está cuidando de mim. E além de tudo que acontecer nessa vida, tem um descanso preparado para mim. Existe um lugar. Existe um destino. Então ter paz com Deus é ter meu relacionamento estabelecido com Ele e assim desfrutar daquele que é a fonte da paz verdadeira. E o segundo aspecto da paz que nós precisamos viver a partir do momento que nós temos paz com Deus é ter paz em Deus. Na continuação do texto no que nós estamos falando hoje, Jesus falou: no mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Por estarmos no mundo, nós estamos sujeitos às consequências danosas que o pecado trouxe a ele. Deus já orientou no início da criação que no momento que se escolhesse desobedecer a ele, as consequências disso seriam a morte. Morte física, morte espiritual, morte dos relacionamentos. A consequência, o salário do pecado é a morte. Então hoje nós vivemos no mundo as consequências do pecado. A morte, as doenças, a guerra, a fome, são todas consequências de um mundo caído. E o sofrimento é uma dessas consequências. Nós vamos ver lá em Romanos 8 também, que fala que o universo aguarda com expectativa, com impaciência, a manifestação dos filhos de Deus, no sentido que o mundo inteiro, todo o universo aguarda o momento que Jesus virá restaurar completamente a nós. E finalmente esse mundo será livre do poder do pecado. E Deus vai restaurar todas as coisas na sua glória. Então essa expectativa, nós vivemos com essa expectativa. Eu não sei se você já sentiu isso. Aquele aperto, aquela expectativa de dizer: Deus, até quando? É a expectativa do universo, da criação de Deus.
para que o plano perfeito de Deus se cumpra até o final. Porque não é prazer de Deus que nós passemos por coisas ruins. Deus nos preparou para o céu. Deus não nos criou para a morte. Deus não nos criou para termos doenças. Deus não nos criou para sofrermos. Esse não é o projeto de Deus para nós. Nós não fomos criados para isso. Por isso, isso é tão cruel quando acontece conosco. Porque nós não fomos feitos, nós não fomos projetados para isso. Deus nos criou para viver eternamente com Ele, para desfrutar de uma vida gloriosa. Mas infelizmente, por conta do pecado, hoje nós sofremos as consequências de um mundo caído, do mundo condenado. E daí nós participamos da mesma expectativa que o universo inteiro tem, de ver finalmente a libertação completa nossa, de tudo que o pecado ainda tenta colocar nesse mundo. Isso é tão importante para Deus, Deus se importa tanto conosco, que é justamente por causa disso que Ele mandou Jesus. Porque Ele não quer que a sua criação sofra. Ele proveu um livramento. E esse tempo ainda não chegou ao fim, ele se estende para que nós tenhamos tempo de levar o quanto mais pessoas nós pudermos juntos para essa eternidade. Com a consciência que em Deus nós encontramos paz completa. Então, nesse texto aqui, nós vemos que nós vamos sofrer nesse mundo. É uma condição por estarmos nessa terra. Mas Jesus nos ensina como lidar com esse sofrimento. Toda vez que os discípulos de Jesus se entristeciam com alguma coisa que Jesus falava, Jesus tirava os olhos dos discípulos da dor que eles estavam vendo e apontava os olhos dele para o final da história. E aí está o segredo para se tornar suportável qualquer tipo de luta nessa terra. É tirar os olhos da dor e olhar para o fim da história. E o fim da história já está escrito, é vitória. Eu venci o mundo, vocês vão vencer também. Então esses são os motivos para nós nos mantermos perseverantes nesse trajeto até a vitória. Não é um trajeto até um resultado incerto, é um trajeto até a vitória. Então, quando eu não posso focar meus olhos no hoje, na dor, mas focar naquilo que vem depois. Tem uma frase do pastor Felipe Valadão, que bem legal, que ele postou esses dias, que diz assim: a fé não torna a vida mais fácil, a fé torna você mais forte. Nós estarmos com Cristo em nossa vida não quer dizer que as coisas serão mais fáceis, que nós não estaremos sujeitos a alguns sofrimentos nessa terra. Estaremos. São colheitas que nós vivemos. Quem sabe algumas que nós não plantamos, mas por estarmos nesse mundo nós colhemos. Mas a nossa fé nos torna fortes para suportar. E quando nós compreendemos isso, nós amadurecemos. Nós saímos daquele lugar de vítima, daquele lugar de dor. E nós começamos a caminhar olhando para frente. Algumas pessoas podem se perguntar: do que adianta ter fé quando as coisas não saem como esperamos, quando não obtém as respostas para as minhas perguntas? Mas nós precisamos escolher de que forma nós vamos encarar os sofrimentos. Nós não teremos resposta para tudo. Nós precisamos decidir se nós vamos encarar os sofrimentos com fé ou sem. Se já é difícil com fé, imagina sem ela. Então a fé é o que torna tudo suportável. A fé é a âncora que nos mantém firme. Nós temos falado tanto sobre âncora esse ano, sobre fidelidade. Em meio às tempestades, a insegurança, o que vai te manter são, o que vai te manter em equilíbrio, sóbrio, é a sua fé, que é uma âncora. E a hora que as coisas acalmarem, você vai poder continuar a jornada. Então nós não podemos perder essa fé firme. É ela que nos faz não nos afogarmos nas dúvidas, no medo e na dor. Essa fé tem a capacidade de produzir paz em nós. E enquanto passamos pelos caminhos difíceis, é possível caminhar em paz. Paz não tem a ver com o que acontece fora de nós. Paz tem a ver com o que acontece dentro de nós. É uma decisão consciente de que eu vou viver aquilo que Deus me prometeu e eu vou confiar. Então, com tantos problemas que nós vemos aqui fora, não crie mais um problema dentro de você. Deixe seu coração em paz, guarde a paz de Jesus. O Espírito Santo está em você. Aquilo que é de Cristo já foi repartido em você. Agora exercite. Não permita se criar mais uma tempestade internamente. A paz deve ser nosso estado de espírito e deve estar estampada em nosso rosto. Irmãos, se tem dias que a igreja, nós como filhos de Deus, temos que ser referência, é esses dias, referência de paz.
As pessoas têm que olhar para um filho de Deus, têm que olhar para você e para mim, não só para um líder, não só para um pastor ou para um cristão que você considera mais maduro, para você. Eles têm que olhar para você e encontrar paz. A paz de Jesus tem que repousar sobre você. Você deve ser um agente dessa paz. Hoje nós somos a resposta que o mundo está procurando. Nós não podemos dar a paz, mas nós podemos levar as pessoas até a paz que é Deus. Então, não cabe, não serve para um cristão, filho de Deus, andar perturbado, andar com medo, andar com dúvida, agoniado. Não cabe, não é próprio. Faça o possível para manter sua paz. Nós estamos em guerra. E nós precisamos permanecer em nossos postos como fomos chamados, agentes de paz. Aqueles que não esmorecem. Viver em paz não é ser indiferente ao sofrimento, nem aos que sofrem. Isso é importante nós refletirmos. Como nos manter em paz sem ser indiferente? Sem paz, andar em paz não é andar negligenciando o que está acontecendo à nossa volta. Viver em paz é você enxergar a realidade, mas ao invés de se desesperar, você orar. Olha o que diz lá em Filipenses: não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Olha só, toda vez que a preocupação bate a porta de uma pessoa que é filha de Deus, ela não deve se desesperar, ela deve orar. É isso que esse texto vem nos dizer. Você pode chorar estando em paz, você pode sentir tristeza estando em paz, você pode lamentar estando em paz, você pode sofrer estando em paz. Nós não fomos negados ou orientados a não sentir. Sentir faz parte da nossa condição humana, mas nós estamos orientados a não nos preocupar. Ou seja, não deixar que aquela dor, que aquela tristeza, que aquela situação nos consuma. Que aquela situação nos leve ao desespero, ao medo, à aflição. Isso não convém. Então é possível nós enxergarmos a realidade e vivermos em paz. A dor sem paz causa medo. Hoje muitas pessoas têm medo porque elas não têm paz em Deus. E daí é difícil enfrentar a dor. Com Deus nós podemos sentir dor, mas jamais medo. Com Cristo podemos estar diante de coisas preocupantes, mas não preocupados. Porque Cristo fornece essa paz. Uma pessoa de paz é aquela que não se agarra à preocupação, mas imediatamente entrega ela para Jesus. E daí ela segue as estratégias que nós vemos nesse texto. Quando a preocupação, a ansiedade bate a porta, o que ela faz? Orações de petição. Ela pede o que ela precisa para Deus. É isso que a Bíblia nos orienta aqui. Veio a ansiedade, você sentiu o coração bateu mais forte, veio aquela dor na barriga, aquele sentimento de medo, aquele pavor. É hora de orar. É hora de parar o que você está fazendo e orar. O que nós fazemos muitas vezes? Veio o medo, veio a preocupação, veio a angústia. Eu procuro um amigo, um parente, um familiar mais próximo para despejar tudo. E a gente quer que aquela pessoa dê a paz que a gente precisa. Daí a gente fala, mas nunca sacia. Nunca você sente paz. É bom compartilhar, precisamos abrir o coração. Mas quantas vezes nós abrimos o coração para quem não pode nos dar a paz? Aqui a Bíblia diz, a hora da preocupação é a hora de ir para Deus. E daí aquilo que ninguém pode entender, aquela paz que nem você entende como, vai descer sobre o seu coração. E ao fazer essas orações de petição, Paulo vem nos orientar, façam isso com o coração agradecido. Com gratidão, porque a gratidão ela nos faz lembrar de todas as vezes que Jesus nos ajudou, nos proveu, nos deu socorro. E essa gratidão, essa lembrança de como Deus foi bom em tantas vezes em nossa vida, vai nos fortalecer para continuar crendo que mais uma vez Ele vai ser fiel. Então essa é a prática de quem não quer andar ansioso, que não quer andar preocupado. Quem ora não anda ansioso. Quanto menos oração, mais ansiedade. Não estou falando que você tem que ser uma pessoa que sabe discursar para Deus, irmão. É a oração do jeito que você se sente bem, falar com Deus. E se precisar fazer isso 20, 30 vezes num dia, porque toda vez a ansiedade bate, vai lá e faz toda vez, até que você não se preocupe mais. Quem sabe não vai ter resolvido ainda o problema, mas a preocupação não vai estar no teu coração. É interessante que esse texto aqui,
o texto de Romanos, quando eu falei antes com você sobre a expectativa do mundo da libertação, dos sofrimentos, ele continua falando que em momentos de sofrimento, nós oramos e então o Espírito Santo intercede por nós. Existem momentos que o Espírito Santo vai orar através de nós e vai nos ajudar a tornar as coisas compreensíveis. E vai descer essa paz sobre nós. Só que não desfruta de paz quem não ora. Então toda vez que alguém vier falar com você e abrir seu coração para você, quantas vezes a gente se preocupa, a primeira coisa em dar uma palavra para a pessoa? Porque a gente não muda, primeiro a gente ora com ela. Porque o que essa pessoa precisa eu não posso dar. Primeiro ela precisa da paz de Deus. E daí sim o Senhor vai nos orientar um conselho, uma direção. Mas existem momentos que palavras não podem fazer nada. Então toda vez que nós estamos diante de uma preocupação ou alguma pessoa vir abrir o coração, você como um agente de paz, chama essa pessoa para orar. Quem sabe ela vai achar estranho no momento e diz, não, eu vou fazer com você o que eu estou aprendendo. Você quer saber por que eu tenho paz? É porque eu oro. Vamos orar sobre isso? E ore com aquela pessoa. Ensine a pessoa a buscar paz aonde ela pode encontrar, que é em Deus. Então, quando nós desenvolvemos esse hábito de orar e ter um coração agradecido, nós vamos então receber essa paz que excede todo o entendimento, uma paz sobrenatural, vai além do que a mente humana possa compreender. E então essa paz, a Bíblia continua falando, vai guardar o nosso coração e a nossa mente, vai proteger da ansiedade. Porque nós estamos nas estratégias espirituais do Senhor para lidar com as preocupações. E finaliza esse texto falando o principal. Tudo isso acontece por estarmos unidos com Cristo Jesus. O segredo de tudo é Cristo. É Cristo aquele que fornece a paz para nós e nos ajuda a viver em paz. Conclusão. Estar em paz é essencial para suportarmos os dias maus. Irmãos, tem uma coisa que nós temos que fazer nesse tempo, é guardar o nosso coração em paz. Nós precisamos estar em paz e sermos agentes da paz. Hoje as pessoas estão carentes de paz. Seja essa pessoa que saiba direcionar ela para o lugar onde ela pode encontrar essa paz. Isaías 26:3 diz assim, Deus conservará em perfeita paz aquele cuja mente está firme nele. Se sua mente, seu propósito, a convicção está firme em Deus, Ele vai te dar a paz. Firme-se em Deus, desfrute dessa paz. Nós precisamos de paz, irmãos. Os dias que nós vivemos precisamos de paz. Não perca isso, a paz é essencial. Nós passaremos pelos dias difíceis e nos tornaremos mais fortes. E essa paz vai nos sustentar nesses dias, amém? Vamos colocar em pé e vamos orar?